Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos da liderança cristã. E o objetivo dessa aula é nós compreendemos que a liderança ela não é um privilégio de poucos. E quando eu digo isso é porque não existem pessoas específicas que foram escolhidas para servir, para serem líderes no reino de Deus, mas que todos nós temos um chamado e um propósito que nos foi dado a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o texto de Mateus 24, que é a parábola ali dos talentos. Você com certeza já ouviu essa história. A partir do capítulo 14 ali, né, existe um contexto onde Jesus ele já estava nos seus últimos dias que antecediam a crucificação. Ele estava ali ensinando os discípulos sobre a sua partida e também falando sobre o seu retorno. E a grande pergunta que vinha dos discípulos era, então, o que nós fazemos enquanto nós esperamos, né? E o Senhor conta uma história, né, uma parábola de um homem que iria viajar. Ele decide entregar parte dos seus bens a 3 servos, né? Então, para um, ele entrega 5 talentos, né? Para outro, ele entrega 2 talentos e para um, ele entrega apenas 1 talento. E os 2 primeiros, eles trabalham e multiplicam aquilo que eles receberam, né? E já o terceiro, ele enterra o talento e não produz nenhum resultado com aquilo. E acontece que aquele senhor, ele retorna, né? E ele pede conta, né? Uma prestação de contas àqueles servos, né? Perguntando o que eles haviam feito com os talentos que havia sido dado a cada um deles. E aqueles que foram fiéis e multiplicaram, eles recebem realmente uma aprovação do Senhor. E já aquele que enterrou o talento, ele é repreendido. Né? E a principal mensagem dessa história é que Deus confia a cada um de nós talentos, responsabilidades, né, oportunidades, e que não importa o quanto cada um de nós recebemos, mas importa o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. Né? A ideia central da aula de hoje é nós entendermos que Jesus não nos chamou para assistirmos a obra de Deus, para sermos espectadores daquilo que Ele está fazendo, mas de que cada um de nós, cristãos, filhos de Deus, recebemos uma missão, uma responsabilidade, né? E por isso a liderança ela não começa com um cargo, com um título, quando você começa a dar uma aula, quando você está em cima de um púlpito e tem pessoas te assistindo, te ouvindo, mas ela começa a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, seguir o exemplo de Cristo, a servir com fidelidade onde o Senhor nos encontrar, onde o Senhor nos inserir. E o problema é que muitas das vezes nós deixamos de cumprir nosso chamado e na justificativa de não cumprir, a gente coloca a falta de capacidade, né? Mas porque a gente acredita numa ideia de que Deus usa pessoas específicas. Então, aquele que canta, ele foi escolhido pelo Senhor. Aquele que prega, ele foi escolhido pelo Senhor. Mas não é verdade, né? Quando entendemos que Deus, ele capacita as pessoas que ele chama, né, nós passamos a enxergar o discípulo, né? Que cada discípulo tem um papel diferente na expansão do reino de Deus. E hoje eu vou falar sobre 5 pontos que vão trazer cada vez mais clareza sobre esse tema, né? Esses fundamentos que nós precisamos carregar na nossa trajetória como líderes ali na Igreja do Senhor, né? E o primeiro ponto é sobre esse sacerdócio universal, né? Essa ideia que a gente tem ao longo da história da Igreja, né? Então, voltando um pouco no tempo, né? A Igreja foi redescobrindo uma verdade que havia se perdido, né? Que cada crente tem acesso direto a Deus e autoridade para servi-lo, né? Então a gente muitas das vezes perde essa verdade, né, das nossas vidas, né? Que nós não dependemos de um intermediário para termos acesso e para servir ao Senhor, né? Essa verdade ela é muitas das vezes distorcida em uma cultura que acredita que poucos lideram e a maioria assistem, de que poucos são líderes, né? Seja por algum impedimento, ou seja por um comodismo, né? Uma terceirização de uma responsabilidade que é nossa também, né? Então cada membro do corpo foi chamado para participar ativamente e não somente ser um telespectador, um espectador ali daquilo que está acontecendo no movimento do Senhor, né? E o segundo tema, né? O segundo tópico aqui é sobre nós irmos de consumidores a ministros do reino de Deus, né? Na parábola dos talentos, né, que eu falei anteriormente, ninguém fica sem receber algo. Mas quem recebe pouco, muitas das vezes se sente desmotivado, né, e prefere enterrá-lo. E o resultado é uma igreja, né, em que poucos carregam o peso espiritual de muitos, né? Então poucas pessoas servem, as mesmas pessoas servem, enquanto a maioria se posiciona como consumidora e avaliando a igreja como aquilo que ela pode oferecer para si, né? Então o que a igreja pode me dar neste culto? O que eu posso receber neste culto, né? Se me agrada, se não me agrada, né? A gente avalia aquilo que está sendo oferecido a nós, em vez de perguntar o que nós podemos oferecer à igreja para que o reino de Deus continue avançando, né? Então, quando a gente enterra um talento que foi dado a nós não prejudicamos só a nós, mas nós prejudicamos ao corpo de Cristo.
E o terceiro ponto aqui é de que todo crente é um líder. Essa frase, né, ela é dura às vezes de ouvir, de que todo crente é um líder, mas é porque liderar ele não é um cargo, né? Diferente de uma função estratégica que a gente vê muitas das vezes em empresas, né? Dentro do corpo de Cristo, cada membro lidera naquilo que lhe foi confiado. Então, quem fala, lidera ao falar. Quem serve, lidera ao servir, né? Por isso, mesmo hoje que lidera apenas uma pessoa, já está exercendo liderança. E essa medida ela vai crescendo, né? Então, ninguém foi excluído do chamado para liderar. A diferença está na medida e no lugar que você está inserido. Então, hoje, onde você está inserido, você é capaz de contribuir de alguma forma, de responder com a sua vida a esse amor do Senhor, em resposta realmente como um sacrifício, oferecendo, né, as suas mãos, a sua boca, servindo realmente a igreja do Senhor. Agora falando um pouquinho sobre o ponto 4, né? Existem alguns mitos que bloqueiam esse nosso lugar de corresponder à liderança, né? Então, existem algumas falas como, líderes nascem de outros líderes, quando não é verdade, né? Isso só impede a gente de exercer realmente esse chamado, de que a liderança é a vontade de Deus apenas para alguns, né? Eu falei anteriormente sobre isso também. Não existem algumas pessoas que foram escolhidas para estarem nesse lugar, mas existe um convite único, integral do Senhor para todos nós, para respondermos a esse lugar. A líder é quem tem mais carisma. Não, talvez você tenha uma medida diferente, mas você pode ser capacitado para estar nesse lugar. Né? Líder é quem tem temperamento forte. Esse é um mito que muitas das vezes as pessoas usam para justificar uma boa liderança ou uma má liderança. A verdade é que existem pessoas que podem ter inclinações mais acentuadas para serem líderes, pelas suas personalidades, é claro, mas isso não significa que pessoas que são mais contidas, né, que são mais tímidas, não possam liderar, né? Então cada um desses mitos eles podem ser confrontados com a palavra de Deus a partir do momento em que ela diz que nós fomos criados à imagem de Deus, né, com autoridade delegada desde a criação, e de que Deus de fato ele não nos chamaria para uma missão sem nos capacitar, né? Então o problema não é a falta de chamado, mas é a nossa mentalidade que nos impede muitas das vezes de respondermos a esse chamado e de viver esse lugar de servir ao Senhor, né? E o ponto 5 aqui, né, é de que a liderança do reino ela é diferente da liderança do mundo, né, e ela pode ser confundida muitas das vezes e criar essas barreiras para que nós estejamos inseridos, né, no reino de Deus, né? Enquanto a liderança secular ela costuma ser medida por eficiência, por metas e resultados, né, a liderança de Deus ela é movida por valores eternos, né? Então uma renúncia, um amor e um sacrifício, né? Existe um modelo supremo da liderança que é Cristo, que é perfeito, né? Que não é como líderes seculares que estão por aí, né? É sobre Cristo que serviu e se entregou, né? Serviu até entregar a sua própria vida. Então, liderar o reino não é buscar uma posição, mas é estar disposto a entregar, a se entregar por aquilo ou por alguém, né? E algumas conclusões que a gente pode ter aqui, a partir desses 5 aprendizados, é que todo crente é ministro, né? E se todo crente é ministro, é líder em alguma medida, né? Ninguém foi deixado de fora para liderar, né, de alguma forma. Existem mitos e mentalidades distorcidas que nos impedem muitas das vezes de estar nesse lugar. E a liderança do reino, né, ela se mede por serviço e não por status, né? Não é sobre quem serve há mais tempo, sobre quem está no púlpito servindo, né, e tem mais valor do que aquele que está recepcionando alguém, que está recolhendo os dízimos, mas cada um encontra a sua posição de maneira que consiga contribuir com o avanço do reino de Deus. E eu queria deixar algumas perguntas aqui para que nós possamos refletir um pouco no papel que nós exercemos hoje, né? Será que você tem vivido como ministro ativo ou como telespectador, né? Como apenas um ouvinte ali dentro da igreja, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que talento que eu recebi e que talvez eu tenha enterrado por medo, comparação ou desânimo, né? A pergunta 3 é se existe algum mito da liderança, né? O carisma, né? Eu preciso ser treinado, que já impediu você de se posicionar nesse lugar. E a última pergunta é em que área da vida, né? Em que área da sua vida você já exerce a liderança mesmo sem perceber? É importante a gente identificar esses pontos e até perceber que áreas da nossa vida falta a nossa liderança, o nosso posicionamento. Amém? Eu queria deixar essa mensagem com você para que nós possamos refletir no nosso papel dentro da Igreja do Senhor e não sermos apenas um ouvinte, mas de fato participar e responder ao amor de Jesus sobre as nossas vidas.